Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Começar mais uma aula aqui hoje de legislação empresarial. E na aula de hoje nós vamos tratar do tema estabelecimento empresarial e tudo que envolve essa nomenclatura aí, essa situação. O que vem ser o estabelecimento empresarial, o nome empresarial, o nome fantasia, clientes, a clientela, a freguesia, tá bom? Ponto eletrônico, ponto empresarial e ponto empresarial eletrônico. Esses serão os temas da nossa aula de hoje, tá bom? São os assuntos que nós vamos tratar na nossa aula. Espero que compreendam. E mais perguntas sempre à disposição para vocês no canal de postagens do Teams, na nossa sala de aula, através de telefone, e-mail, que eu sempre deixo à disposição. Mas no horário da nossa aula, sempre estarei à disposição para esclarecimento de dúvidas nas postagens do nosso chat, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o nosso primeiro slide, para que a gente possa começar, de fato, a nossa aula, tá bom? Primeiramente, o estabelecimento empresarial, ele é uma sequência da nossa vamos ver aqui, do tema que estávamos tratando na aula passada, né, que era a questão do conceito de empresa, o conceito de negócio, né? Então, hoje nós vamos falar exatamente do que vem ser estabelecimento empresarial, tá bom? E tudo o que envolve essa nomenclatura aí. Então, vamos lá. Aí sou eu novamente, né? O estabelecimento empresarial, que ele é um complexo organizado de bens que compõe a estrutura do negócio para o exercício regular da empresa, né? São bens tangíveis e intangíveis, que a gente pode também dizer de bens materiais e imateriais, né? Os bens materiais são aqueles todos que são palpáveis, aqueles que estão ao alcance de nossas mãos, né? Que vem ser o imóvel, que é utilizado para a produção, né, da empresa, né? Desde que ele seja próprio. Que mais? Os equipamentos, as máquinas de produção, o automóvel, tudo aquilo que é palpável, que seja pertencente à empresa, né? Então, ela pode ser objeto de negociação, por exemplo, de venda. Então, eles são bens materiais, ele compõe todo o estabelecimento empresarial. São os bens tangíveis, que são alcançáveis, palpáveis. E os bens intangíveis ou imateriais. Aí vem ser a marca, a patente, o nome, o ponto empresarial eletrônico, por exemplo, o website, os dados da clientela, né? O cadastro, né? Que compõe todo o hall de fornecedores e de clientes, né? Então, tudo isso são bens que compõem o estabelecimento empresarial. Então, o estabelecimento empresarial pode ser composto por bens materiais e imateriais. Tangíveis ou intangíveis são nomenclaturas semelhantes, tá bom? Então, é todo esse complexo que compõe o denominado estabelecimento empresarial. Então, quando vocês ouvirem essa nomenclatura, estabelecimento empresarial, saiba que está envolvido tudo isso. Primeiramente, a gente deve falar do nome empresarial e do nome fantasia. Toda empresa, tão logo ela tem o seu registro realizado na junta comercial, né? Ela deve ter o seu nome, né? O nome, em regra, ele é um direito que se adquire pelo registro, e em regra, o nome dos sócios, o sobrenome dos sócios, acompanhado do tipo societário e do regime tributário adotado. Então, por exemplo, a gente pode mencionar aqui João Silva e Souza Limitada ME. Né? Então, Silva e Souza seria o sobrenome dos sócios, limitado, tipo societário adotado, são 2 ou mais sócios, e ME porque é uma microempresa, tá bom? Tem um faturamento anual inferior a R$360 mil. Então, a gente já tem, com o nome da empresa, já definido aí todo o tipo societário, o regime tributário que a empresa está inserida. Então, o nome empresarial é esse nome, o nome que vem ser também conhecido como razão social. E o nome fantasia
é aquele que o grupo empresarial, a empresa, adota para se aproximar mais do seu cliente, do seu consumidor, dos seus fornecedores, do mercado em geral. É um rótulo que se atribui ao ponto em que a atividade negocial se oferece ao mercado, né? Então, o nome fantasia é aquele que a empresa quer ser conhecida na praça, né? No comércio em geral. E uma razão social pode ter vários nomes fantasia. O exemplo que eu coloquei aqui é justamente da Companhia Brasileira de Distribuição. Isso é um nome empresarial de qual empresa? De várias marcas. Do grupo do Pão de Açúcar, supermercados, do Extra hipermercados, Açaí atacadistas. Todos esses nomes são nomes fantasias. Extra, Açaí, Pão de Açúcar. O nome, a razão social da empresa vem ser Companhia Brasileira de Distribuição. Não é nada atrativo esse primeiro nome, mas os demais nomes são os nomes que ela fez com que se tornasse conhecida junto ao seu público, cliente e consumidor. Tá bom? Então, a empresa tem que ter um nome empresarial, isso é obrigatório. E pode ter o nome fantasia. Tendo o nome fantasia, também integra o conjunto que enquadra-se aí no estabelecimento empresarial que eu mencionei no slide anterior. O ponto empresarial, né, é uma outra situação importante, é o estabelecimento considerado por sua situação geográfica, por sua localização, em relação à sua freguesia, difere do conhecido ponto comercial, que vem ser o estabelecimento físico aberto ao público. Olha só, o ponto comercial tradicional é aquele lugar físico que a gente conhece, você vai adquirir um produto e ponto final. Um bar, um restaurante, uma loja de produtos, né, de eletrodomésticos, de cosméticos, enfim, um salão de cabeleireiro, um restaurante. Esse é um ponto comercial. Isso aquele local é um ponto comercial. O ponto empresarial é tudo que envolve esse ponto comercial, né? E vem ser a influência que ele tem junto à sua clientela, a questão de logística para captação e manutenção dos seus trabalhadores, energia elétrica, acesso à comunicação, água, esgoto, o relacionamento com a vizinhança, se tem alvará de localização. Então, tudo isso é o que você pode dizer que é o ponto empresarial. Tem um ponto comercial? Sim. Agora, e o ponto empresarial? Então, um ponto empresarial, quando você tiver que fazer uma análise, é todo esse conjunto que eu mencionei aqui, que vai além da situação geográfica. E isso também compõe, sim, dentro dos bens imateriais ou bens intangíveis, o estabelecimento empresarial. Então, o ponto empresarial, o físico ali, o prédio, é o ponto comercial, ele é um bem material, mas toda essa atmosfera, todas essas questões que englobam, que eu mencionei agora, como clientela, localização, etc. e tal, são bens imateriais, intangíveis, que integram, sim, o ponto empresarial e que deve ser, sim, objeto de análise quando da elaboração de um plano de negócios, quando da negociação de algo com algum fornecedor, junto ao seu público consumidor. Então, o ponto empresarial tem relevância, né? E além do ponto empresarial comum, tem um ponto empresarial eletrônico, tão difundido, né, em tempos de situação mais de calamidade pública, como vimos, né, mais recentemente. Então, o ponto empresarial eletrônico é aquele que a empresa tem na internet, por exemplo, um website, um número telefônico, né, que é já conhecido do público, um número de telefone que tenha uma vasta agenda de WhatsApp, por exemplo, de divulgação, né, junto ao seu público consumidor. Agendas e de e-mails, né, catálogo de e-mails, né, para divulgação dos produtos, né. Então, tudo isso são informações sigilosas que integram um ponto empresarial eletrônico. Então, um ponto empresarial eletrônico, ele não tem um lugar físico, né, um ponto comercial tradicional. Mas o que vem ter mais importância nessa situação? O site, as redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, a agenda do WhatsApp, de divulgação de cyber marketing, né, que é a mala direta eletrônica, né, números de telefone para um contato telefônico com seus clientes, até mesmo horários de programação de rádio e televisão que eventualmente a empresa faça anúncios, né. Então, tudo isso são os bens imateriais que integram um ponto empresarial eletrônico.
E se você observar, nós temos hoje muitas empresas que quase que são 100% eletrônicas, né? 100% virtuais. Podemos dizer quase, porque sempre tem algum lugar físico ainda, né, como estabelecimento para fins fiscais, tributários, jurídicos, mas, mas ela só funciona no ambiente virtual. Então, a gente pode dizer diversas empresas, a Uber, né, tem a sua sede, certamente, mas ela funciona 100% aí no ambiente virtual, né, por contato de um aplicativo. Também podemos mencionar os bancos, né, digitais, que estão aí bastante em alta. Muitas, o iFood, né? Então, tem, sim, uma série de fornecedores de produtos, mas a empresa que faz o contato, né, do restaurante com o consumidor final, né, e faz a contratação dos motoboys, ela é totalmente, né, virtual, né? A gente não sabe, a gente deve ter um endereço, certamente existe do iFood em alguma localidade, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas ela é a típica empresa que surgiu e se desenvolve no ambiente virtual, né? Então, existem essas empresas. Qual o valor? O aplicativo do iFood, o aplicativo do Uber, é o ponto empresarial eletrônico, né? É como se fosse o estabelecimento físico de uma loja aí das Casas Bahia, da Magazine Luiza, não é verdade? Então, tem aquela localidade, para essas empresas, é importante o ponto comercial tradicional. Para uma empresa como a Uber ou a iFood, o ponto empresarial eletrônico, o aplicativo dela, é o lugar que ela tem, é onde ela se estabelece, onde ela exerce a sua atividade principal, né? Então, isso são típicos é o ponto empresarial eletrônico, que também demanda registro, demanda o registro da marca, da patente, tal qual uma empresa física. Também integra o estabelecimento empresarial o cliente. O cliente é toda pessoa que compõe o universo dos destinatários da atividade empresarial. Atenção, olha só, ele pode ou não ter adquirido o produto ou serviço da empresa, mas existe uma possibilidade de que possa vir contratar, né? Então, o cliente é todo aquele para quem a empresa dirige seus esforços de captação de negócio. Que interessante. O cliente, ele não é exatamente um consumidor. Ele pode, é aquela pessoa que o empresário e que a empresa faz toda a sua produção para que ele venha se tornar um contratante, um consumidor. Mas, em tese, ele integra, ele é uma questão abstrata que pode se tornar um consumidor. Então, um cliente de um restaurante, né? De um determinado bairro. Então, todas as pessoas que estão em volta com determinado poder aquisitivo, se o restaurante vende determinado tipo de produto para classe A, classe B, classe C, se vende comida italiana, comida japonesa. Vejam, vamos pegar um restaurante de comida japonesa. Todas as pessoas que são, por exemplo, que gostam, né, desse tipo de culinária, que moram em determinada cidade, determinado bairro, são possíveis clientes desse tipo de restaurante, não é verdade? Seja de um ponto comercial físico ou de um ponto eletrônico, empresarial eletrônico. Todos são possíveis, gostam de determinada culinária, então, todas aquelas pessoas que podem consumir aquele produto são seus clientes, mesmo que não tenham adquirido ainda seu produto. Então, o cliente não necessariamente é um consumidor, mas todo consumidor certamente é um cliente. Então, o cliente é a razão de ser da empresa. É justo, porque toda empresa faz algo para produção, para obtenção de lucro, e a empresa, e o seu cliente pode ser pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, também não tem problema nenhum. Tem empresas que produzem têm produtos e serviços exclusivamente para pessoa jurídica, né, para outras empresas. Então, todos os seus esforços serão voltados para trazer esse cliente para consumir o seu produto e tornar, naturalmente, um contratante de seus serviços. Ok? E, ao contrário da clientela, já é algo a mais. A clientela, ela já é um cadastro que essas empresas, a empresa possui, que são de pessoas que já se tornaram seus consumidores. De fato, ela já consumiu o seu produto, já comprou um produto, já consumiu um serviço. Então, ele é um elemento que compõe o estabelecimento empresarial. É algo real, que existe a partir do momento em que o cliente se torna um contratante da empresa.
Então, veja bem, então, nesse momento, o consumidor, a pessoa, o seu cliente, tornou-se um consumidor, porque ele adquiriu um produto. Então, a partir daquele momento, ele integra o catálogo ali da clientela da empresa. Então, ela já tem informações de nomes, telefone, informações bancárias, né, dependendo de como foi a compra, né? E aí, a partir desse momento, imagina uma concessionária de automóveis, alguém que compra um automóvel zero ou não numa dessas lojas aí. Ora, a empresa tem uma série de informações de gosto, de forma de compra e venda, de quanto em quanto tempo ele compra aquele tipo de produto, qual a sua renda, né, mensal. Então, ele passa a ter uma série de informações confidenciais, como o número de contas bancárias, de cartões de crédito, senhas, às vezes, né? E tudo isso tem que ser mantido em sigilo ou destruído. Isso não pode ser ultrapassado para terceiros, não pode ser vendido, não pode ser feito nenhum tipo de transação em relação a informações sigilosas. Então, a clientela, ela já mantém uma proteção, né? Então, os dados que se passam para uma empresa, ela tem uma proteção. O empresário na empresa, nesse momento, ela tem uma responsabilidade de manter aqueles dados e não pode transmitir a terceiros. Eventualmente, informações privilegiadas passadas para terceiros pode ser objeto de reparação por perdas e danos na justiça depois, né? Então, a clientela já é o cliente que se tornou um consumidor. E a partir daquele momento, já integra, assim, o estabelecimento empresarial. E um exemplo aqui que eu mencionei, ó, a empresa de veículos negocia os dados cadastrais de seus clientes reais, né, e permite que saibam que determinada pessoa adquiriu um automóvel de luxo. Esse cliente passa a ser incomodado por enxurrada de ofertas voltadas para o seu perfil de consumo, como na área imobiliária, de viagens, vinhos, etc. Pode ou não, né? Pode fazer isso? Eu tenho informações privilegiadas e vou passar para terceiros para fazer outros negócios? Nesse caso, teve uma clara violação à vida privada e à intimidade e à proteção aos direitos da personalidade, tá bom? Então, a empresa, o empresário ou a sociedade empresária responderá judicialmente, né, por essa situação. Então, ela tem que ser, a clientela integra o estabelecimento empresarial e ela deve ser protegida. Tá? Mas ela pode ser objeto, sim. Se a empresa ou for vendida, ela vende como tudo. Então, a empresa é vendida, ela vende todo o seu estabelecimento empresarial. E junto, ela vai vender certamente a clientela, né? Que são informações importantes para o novo proprietário. Então, a clientela integra. Veja bem, a clientela são as informações do cliente, né? E freguesia, por fim, ela é diferente da clientela. É um tópico também interessante. Ela está ligada, nesse caso, à divisão geográfica. O local onde é instalado é determinante para caracterizar o sucesso ou não de uma empresa. A freguesia, portanto, são todos aqueles que estejam num raio de alcance físico da empresa. E aí o exemplo que a gente coloca aqui. Uma lanchonete localizada na porta de uma escola. Seus fregueses potenciais, quem são? São os estudantes da escola e moradores do entorno, né? Então, a gente pode fazer uma análise aí de quem é a freguesia, né? Esse termo aí que ainda pode ser utilizado, né? A gente lembra aí de determinados lugares, quem são os meus fregueses? São aquelas pessoas que estão ao raio de alcance, né? De atuação, né? Isso aí está muito mais ligado à questão geográfica, à questão física, né? Isso aí no ponto empresarial comum, né? Físico. No eletrônico, a gente já superou essa questão da freguesia, a gente já está mais naquela questão do cliente mesmo. Então, freguesia são todas as pessoas. Tem uma lanchonete na porta da escola, quem são os fregueses? Os alunos, os professores, os vizinhos da escola, né? Se tiver algum outro tipo de comércio, de uma igreja, de um ponto de ônibus que esteja localizado próximo, também integram o raio da freguesia, né? Possível de ser alcançado geograficamente pelo empresário aí da lanchonete, tá bom? Então, freguês é aquelas pessoas que podem passar ali e adquirir o seu produto e entrar sem ele precisar utilizar de outros mecanismos, como, por exemplo, a questão eletrônica, né? Aplicativos, sites, telefones. Então, freguesia é aquela coisa bem... Lembra da feira, né? Que a gente, os fregueses, né? O freguês adquire aqui, né? Tá passando em frente à barraca. Então, aquela pessoa que está passando em frente à barraca de fruta é um possível freguês, né? Daquele feirante, tá bom? Esse é um termo antigo, mas que a gente pode lembrar para associar o que vem ser freguesia. Então, a freguesia, ela é
a questão menor, né, digamos, a questão geográfica, e o cliente já é algo maior, né, porque não necessariamente a questão geográfica está envolvida, e a clientela já é algo realmente real, né? É aquela pessoa que, de fato, tornou-se um consumidor da empresa, tá bom? Então, essas são as informações que eu tenho para passar para vocês na aula de hoje, né, sobre estabelecimento empresarial. Leiam, releiam esse material que eu já deixei em anexo na sala de aula. Anotem no caderno, né? Vamos fazer toda uma atividade aí em casa, né? Como, com todo cuidado, né? Para que a gente possa ter esse material aí disponível sem precisar usar sempre aqui nessas aulas virtuais aí que a gente tem se utilizado para passar o conteúdo para vocês, tá bom? Então, salvem ou anotem, parem o vídeo, anotem aí no caderno, para que a gente possa fazer algumas atividades depois sobre esse conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida, ó, entre em contato no meu e-mail aqui, da ETEC, o meu e-mail aqui pessoal, tem o meu telefone, as aulas lá no Microsoft Teams, né, no nossa postagem. Mais uma vez lembrando, né, máscaras caseiras podem ajudar na prevenção contra a Covid-19. Cuide-se e cuide da sua vida e daqueles que você ama. E nos encontramos na nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal, e até mais quando nos encontraremos na nossa sala de aula. Um abraço a todos.